Tirou o monturo? Tirou. Tirou o bagaço? Tirou. Segundo passo, levantar os muros que estão caídos. A Bíblia diz que a obra de reedificação dos muros, se é para reedificar, é porque um dia o muro estava o quê? Estava de pé. Um dia o muro estava de pé e veio a cair. Então Neemias ele faz o quê? Ele levanta o quê? Os muros. Para que Neemias levantou os muros? Os muros, irmãos, têm duas finalidades. Primeira finalidade, proteger. Segunda finalidade, separar. Qual é a primeira finalidade? Proteger. Qual é a segunda finalidade? Separar. Irmão, a pessoa, o homem que não tem as muralhas do Espírito ao seu redor, ele está sujeito a qualquer coisa. Efésios capítulo 6 diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais suportar os dias. Então eu preciso o quê? Levantar para me proteger, para me camuflar, para me blindar contra os dardos inflamados do maligno. E a Bíblia diz no livro de Pedro que ele anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa. Por que ele está ao redor? Porque ao nosso redor está o quê? As muralhas do Espírito. Porque estamos protegidos. Diz a Bíblia que aquele que pertence a Deus, o inimigo não toca. Diga para o teu irmão: irmão, eu sou protegido. Com fé, irmão. Bote fé. Irmão, eu sou vacinado. Irmão, eu sou blindado. Comigo o inimigo não pode. Comigo o inimigo não pode. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja Deus. Aplauda o nome do Senhor. Primeira etapa, remover a sujeira. Segunda etapa, levantar os muros. Terceira etapa, tapar as brechas. Em alguns pontos da cidade, Neemias percebeu que tinha alguns muros que não havia sido caído. Neemias percebeu que em alguns pontos da cidade existia alguns muros que não havia sucumbido. Porém, nos muros existiam o quê? Rachaduras, existiam fendas e existiam brecha. Irmão, quem é os muros que estão caídos, porém feridos? Quem é os muros que estão caídos, porém fendidos? Quem é os muros que estão de pé, porém rachado? Quem é? Às vezes está no meio de nós. Às vezes é crente, irmão, que está de pé, vem para a igreja, não perde um culto, não perde um círculo de oração, não perde um culto de quinta-feira, não perde um estudo da palavra, não perde uma vigília, todos os cultos está presente, ele está de pé, porém está o quê? Ferido, porém está o quê? Rachado, porém está o quê? Fendido. E Neemias ele teve o cuidado de fechar as brechas que estavam fendidas ou rachadas. Irmão, nós temos que ter uma cautela muito grande para com os jovens que estão lá fora e onde adentrar aqui para dentro. Por quê? Porque os jovens que estão lá fora e onde adentrar para aqui para dentro, eles são sensíveis, irmão. Sensíveis a palavras, sensíveis à atitude, sensíveis à resposta. Irmão, para a gente tirar um jovem da mão de Satanás, é o pior trabalho, é um trabalho terrível, mas para perder, irmão, daqui para ali. Então Deus ele me adverte, e Dalfonso, tenha cuidado, quando você for se dirigir para aquele muro, porque aquele muro veio do mundo ontem, e ele está ferido, meu filho. Cuidado com o que você vai pregar, Dalfonso. Porque o muro que veio de lá, o muro que veio do crack, o muro que veio das drogas, eu levantei ele, porém a sua alma está o quê? Ferida. E necessita ser tratada. Está entendendo? Vamos ter cuidado com os nossos jovens.
Tenha paciência com ele. Tenha um pouco. Deus teve paciência contigo. Deus teve paciência comigo. Vamos ter paciência com os que estão lá fora e há de adentrar para aqui para dentro. Não querem pôr nele, aleluia, não querem pôr nela, louvado seja Deus, um jugo pesado, um fardo pesado, porque Jesus não disse isso. Ele disse: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você vê ele de bermuda, deixa lá, com o tempo Deus vai tratar ele. Se você vê ele com um linguajar diferente, deixa lá, com o tempo Deus vai mudar o linguajar dele. Tenha paciência, tenha cautela, irmão. Tenha cuidado. A Bíblia nos fala no livro de Atos que um certo dia Paulo viajou e levou consigo João Marcos. Levou quem? João Marcos. E Barnabé viajou e levou consigo outro cooperador. Diz a Bíblia que quando a luta se fechou, quando o cerco se fechou, João Marcos pegou Paulo e deixou sozinho e caiu fora. Deixou Paulo sozinho na obra e fez o quê? Foi embora. Porque não suportou a luta. João Marcos era novo na fé. João Marcos não tinha experiência. João Marcos não era rodado na obra. João Marcos não estava com o lombo cingido. Ele era um cooperador, ele aprende, ele é aspirante. Ele está aprendendo a fazer a obra de Deus. Quando Paulo volta da viagem sozinho e se reúne com os irmãos, na segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé disse para Paulo: Paulo, você vai com Marcos de novo, que eu vou com Silas. Aí Paulo disse: não, João Marcos comigo não vai não. É frouxo comigo não sai. Paulo que disse, comigo não vai. Diz a Bíblia que foi daí que Paulo se separou de quem? De Barnabé. Barnabé, a palavra Barnabé significa pai das consolação. É a pessoa que entende quando o outro cai. É a pessoa que compreende quando o outro falha. É a pessoa que sempre está pronta a dar uma segunda chance. Mas Paulo não. Paulo estava se sentindo, aleluia, Paulo estava se sentindo com a sua prepotência, com a sua rigidez. Paulo disse: não, Marcos comigo não vai não. Silas vai comigo. Marcos, se quiser levar Marcos, leve com você. Mas Silas vai comigo. Silas foi. Irmão, Silas deu show de bola. Silas foi com Paulo, apanhou na prisão, mas não negou o nome do Senhor. As costas toda cortada, toda ensanguentada. Diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam junto. Silas ficou aprovado. Aí quando chega no livro de Timóteo, capítulo 4, Paulo já velhinho, sabendo que já ia morrer, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí Paulo, percebendo que vai morrer, creio eu, é uma crença minha, que o Espírito Santo fez ele reparar uma fenda, uma brecha, uma ferida que ele tinha deixado lá no passado. Aleluia. O Espírito de Deus fez Paulo lembrar de quem? De Marcos. Você sabe, irmão, que a pessoa dizer para outra: você não vai comigo não? Você sabe o que é? Você ouvir a pessoa: você não está pronta para sair comigo? Você sabe como isso dói? Dizer: você não é capacitado, você não é preparado para sair comigo, porque uma vez você me decepcionou, você para mim não presta. Isso dói, irmão. Dói. E Marcos ficou com o coração fendido e rachado. Ah, Espírito Santo, tu não vai para a eternidade, Paulo, enquanto você não tapar a brecha que você fez no passado. Aí quando chega lá na frente, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: olha, aleluia, louvado seja Deus, olha Timóteo, manda Marcos vir ao meu encontro e diga para ele que ele tem utilidade na obra. Louvado seja o Deus que fez os céus e fez a terra. Aleluia. Diga a ele que ele tem utilidade na obra. Diga a ele que ele não é imprestável. Diga a ele que ele me serve. Eu preciso dele. Eu careço dele. Aleluia. Manda Marcos ao meu encontro, Timóteo. Louvado seja Deus. Irmão,
Deus, Ele precisa de nós. Está no livro de São Mateus, capítulo 21, quando Ele disse para aquele homem: se o homem pedir da jumenta vir ao meu encontro, diga para ele, o Senhor precisa dele. Irmão, se Deus disse que precisava do serviço de uma jumenta, imagine de um ser humano. Não é verdade? Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmão, tem muro caído lá fora, tá certo? Tem muros feridos aqui dentro, tá certo? E Deus nos levantou para levantar os caídos, animar os desanimados, trazer esperança aos que perderam, enxugar as lágrimas do que choram e preparar um povo zeloso especial de boas obras para encontrar com Deus nos ares.